alma cada dia. Louvado seja Deus. E eu creio que o Senhor vai falar a cada coração nessa noite. Eu creio que vocês são da sua casa, esperando uma palavra do Senhor, uma resposta vindo de Deus. E nessa noite é noite de revelação do Senhor. Quem pediu a Deus dom de revelação, Ele vai dar nessa noite. Aleluia. Louvado seja Deus. Todos acharam? Aleluia. Louvado seja Deus. E disse um certo homem que tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele partiu por eles a fazenda, e poucos dias depois, mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo desoladamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a aparecer necessidade. E chegou a um dos cidadãos, os daquela terra, o qual o mandou para o seu campo apacentar porcos. Amém? Pode se assentar, meu irmão. Eu creio que Deus, Ele vai te dar uma resposta. Eu não sei qual é o tipo de resposta, o que é que você veio, o que você pediu a Deus para ouvir nessa noite. Mas eu vim aqui como profeta do Senhor, aleluia, falar e conversar tão somente com os nossos irmãos, aleluia. E nós viemos aqui nessa parábola onde, aleluia, um homem tinha 2 filhos, aleluia, e um dos 2 filhos, aleluia, louvado seja Deus, ele olhou para o seu pai e falou: Pai, dai-me a parte da fazenda ao qual que me pertence. E o pai, aleluia, louvado seja Deus, ele repartiu a sua fazenda, aleluia, e deu ao seu filho, aleluia, louvado seja Deus. Aquele filho, aleluia, louvado seja Deus, ele pegou a parte que o seu pai tinha dividido e partiu para uma terra longínqua, aonde o qual ele não conhecia. Louvado seja Deus. E voltando um pouquinho mais atrás, aleluia, a gente podemos ver que antigamente só poderia, aleluia, dividir os bens quando os pais morriam. Mas nesse dia, aleluia, o pai ele fez diferente. Ele voltou-se contra-se a lei. Louvado seja Deus. Ele dividiu a fazenda sendo vivo. Louvado seja o santo nome do Senhor. E aquele jovem, ele pegou a parte da sua fazenda, ele partiu para uma terra onde ele não conhecia, onde, bem dizer, ele achava que seria melhor do que ele estar junto ao seu pai. Mas grande foi a tolice daquele jovem. Louvado seja Deus. Ele, cheio do dinheiro, ele poderia tudo, sim, claro que ele poderia ter tudo, e assim ele teve, mas teve uma grande decepção. Louvado seja Deus. Aquele moço, aleluia, louvado seja Deus, como a Bíblia diz, que ele saindo da casa do seu pai para uma terra que ele não conhecia, ele, aleluia, fez grandes amizades que o qual ele encontrou porque ele tinha dinheiro. Que a gente podemos ver, amigo, hoje no mundo a gente pode ver, quando nós temos dinheiro nós temos amigos, quando o dinheiro vai acabando, os amigos vão se afastando juntamente com ele, aleluia. Mas quando você tem dinheiro, Deus está contigo. Quando você está sem dinheiro, Deus dá providência, aleluia, louvado seja Deus. E assim aquele moço, aleluia, ele começou a curtir a sua vida, ao qual o seu pai, ele não permitia, porque era um rigoroso, era tudo como ele queria, tudo ao pé da letra. Louvado seja Deus. Ele chegando naquela cidade, aonde ele começou a se prostituir, aonde ele começou a se embriagar, ao qual ele não fazia ou não podia fazer na casa ou na fazenda do seu pai. Louvado seja Deus, aleluia. E aquele moço, aleluia, louvado seja Deus, gastando o seu dinheiro ou a sua parte da fazenda, ele viu que foi secando a sua sacolinha, aleluia, de moedas. Louvado seja Deus.
E ali, quando estava cheia, estava super arrodeado, aleluia, louvado seja Deus, de amigos, colegas, muitos, aleluia, falava até para ele, eu no meu sonho da fé espiritualmente, eu posso falar, olha meu amigo, aonde você foi eu vou, meu amigo, o que acontecer com você, eu estou contigo, aleluia, porque ele estava com dinheiro, louvado seja Deus, mas em meia, aleluia, o gasta, o bebes e bebe, o noites e noite, aleluia, louvado seja Deus, e dando dinheiro a todo mundo. Bora ver, o dinheiro, aquele que é tirado e não posto, ele acaba, a fonte que é tirada e não se enche, ela seca, louvado seja Deus. E a gente podemos ver, aleluia, que esse moço foi a grande tolice na história, aqui nessa parábola, aleluia, uma grande tolice, porque se ele não tivesse saído das terras do seu pai, o seu pai poderia estar mais rico, aleluia, louvado seja Deus. E quando seu pai partisse, ele poderia, aleluia, dar o seu dinheiro com a dignidade, aleluia, louvado seja Deus. Mas nós podemos ver, aquele moço, quando saiu da casa do seu pai, ele tomou-se a responsabilidade da sua vida a si próprio. E eu chamo a atenção da igreja nessa noite. Eu vejo, aleluia, no dia de hoje, pessoas que pregavam o evangelho, louvavam ao Senhor, e hoje, aleluia, não foi por raiva de Deus, mas sim por conversa de amigos. Muitos pegou a parte, aleluia, do que o seu pai tinha te dado. Mas como, irmão Márcio, que Deus não deu nada a ele? Deus, aleluia, a Bíblia diz que ele é o dom do ouro e da prata. Quando ele dá um dom de louvar ou de pregar, é um grande tesouro, aleluia, louvado seja Deus. E saindo, aleluia, esse jovem da presença do Senhor, ele pensa assim que vai ser bom lá fora, porque ele vê as pessoas indo com a rocha, ele vê a pessoa indo para um pagode, ele vê a pessoa, aleluia, vindo altas horas da noite, aleluia, louvado seja Deus, e ele se sente ali acuado, achando que lá é bom. Mas o bom é estar na presença do Senhor, onde o qual o Senhor, aleluia, louvado seja Deus, ele tirou grandes homens, grandes mulheres dessa terra aí, aleluia, onde o qual, aleluia, louvado seja Deus, o mundo já tinha batido, onde o qual já tinha apanhado desse mundo afora, aleluia, louvado seja Deus. Aí eu chamo a atenção mais uma vez da igreja. O que é que você faria se você estivesse juntamente com um amigo e ele e você estivesse com fome e pedisse um prato de comida, ele pegasse, comesse primeiro e jogasse os ossos dentro do prato e te oferecesse, você ia querer comer mesmo você com fome? Eu creio que não, porque você falou não como o resto. Mas eu quero falar a você, chamar a sua atenção nessa noite. Deus, ele quer o resto dessa terra. O resto dessa terra é esse que o mundo está pisando, esse que o mundo está pisoteando, esse que muito, aleluia, muitos dizem que não vai passar um dia mais vivo, que não vai dar mais um mês vivo, esse que muitos dizem que vai descer a sepultura, mas é esses que o Senhor está zelando. Aleluia, nosso Deus. Vamos, eu tenho conversado com muitas pessoas evangélicas, aleluia, e eu digo para ele, olha, amado, esse é um dos, aleluia, que o demônio ele tem medo. Mesmo você, aleluia, louvado seja Deus, está no mundo, mas o mundo não está em você, aleluia. E eu começo a conversar com ele, aleluia, louvado seja Deus, ele começa a descer as suas lágrimas, louvado seja Deus, porque ele sabe que eu não falo nada de mim, aleluia. Mas assim como aquele filho que saiu da presença do teu pai, esse que é ele, aleluia, mas o pai, aleluia, que significa nosso Senhor Jesus Cristo, ele está sentado, aleluia, como diz lá no livro de Apocalipse 3:20, estou sobre a porta e bato, se abrir entrarei, cearei contigo e você comigo. Deus ele está esperando, aleluia, louvado seja Deus, todos aqueles que saíram, aleluia. Muitas pessoas, aleluia, louvado seja Deus, fala que aquele que afasta dos caminhos do Senhor é condenado à morte. Mas eu chamo a atenção dos irmãos, se quiserem acompanhar, vem lá no livro de Gênesis 26, versículo 6, se não me falha a memória, e o Senhor mesmo, ele brada ali, em alta voz e fala, eu mesmo voltarei e recolherei as ovelhas minhas, que está perdida, aleluia, e colocarei pastores capacitados para cuidá-las. Aleluia, louvado seja Deus. Se você tem um filho, um esposo, uma esposa, uma vizinha, que
e o qual, aleluia, saiu do Evangelho. E muitas pessoas falam: olha, você está orando, não está acontecendo nada. Olha, a minha Bíblia diz que cada lágrima que cai dos olhos do crente, ela é colhida pelos anjos. E cada lágrima tem um significado para Deus. Eu não sei quantas lágrimas que você largou hoje em prol dos seus filhos. Eu não sei, aleluia, toda vez que seu filho saía, você pedia a Deus: Deus, leva e traz esse filho meu. Deus, ele vai servir ao ti, Senhor. Muitas mães, muitos pais, irmãs e todos, amigos, ao qual tem 3 moços, ao qual o Senhor levantou para louvar e engrandecer o teu nome, por ironia do mundo, aleluia, a missão e curiosidade. Eles se entregaram, mas o Senhor não virou as costas para ele. Eu quero chamar mais uma vez a atenção da igreja. Olha, irmão, Deus, ele ama um pecador. Ele abomina o pecado, mas ele ama aqueles pecadores. É verdade. A maior festa no céu é quando o ímpio se rende aos pés do Senhor, ou quando aquele que se afastou, ele volta aos pés do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. E o Senhor está falando com muitas pessoas aqui nessa noite. Se você não evangeliza aquele que se afastou, que tipo de crente você é? Você andava com ele, passeava com ele, trocava figurinha com ele, porque ele se converteu, você é melhor que ele? Não. Você mãe que está chorando em prol do teu filho, ao qual, aleluia, está entregue à sua própria vontade, porque as tuas orações estão chegando ao céu. As tuas orações, aleluia, não estão sendo em vão, de forma alguma. E o Senhor tem, aleluia, louvado seja Deus, consolado de várias formas. Em cada louvor entoado, em cada palavra falada, em cada cumprimento, o Senhor tem falado com pessoas aqui nessa noite. Em sua casa, você lavou um prato, o Senhor tem falado contigo. Aleluia. Mas toda vez que você olha o familiar seu, você acha que não vai dar jeito. Nós chamamos atenção nessa noite que esse jovem, aleluia, louvado seja Deus, ele saiu dos caminhos do seu pai. Ele saiu, aleluia, do aconchego do seu pai. Ele foi e achou que ia estar bom, não deu. O único emprego que ele achou, aleluia, foi para apacentar porcos, onde o qual havia tido uma grande fome na cidade. E aquele moço, aleluia, louvado seja Deus, ao Senhor comer as bolotas que caíam da boca do povo. Muitas pessoas dizem que ele comeu, não, ele ansiou, deu vontade. Aleluia, louvado seja Deus. Aí ele lembrou, aleluia, louvado seja Deus, que ele tinha um pai. Ele tinha alguém ao qual, aleluia, nunca o abandonaria. E assim como foi dito nessa noite, no instante aqui, nós temos um pai, onde o qual, aleluia, ele deu água da vida. Como ele diz na palavra dele, que aquele que beber da minha água, nunca mais terá sede. Esse que bebe da água do Senhor Jesus, ainda que ele saia da presença do Senhor, mas o Senhor não vai sair da presença dele. O Senhor vai fechando covas, boca de leões, armadilhas, perseguições para salvar. Porque, aleluia, louvado seja Deus, eu ainda vou ter o prazer, aleluia, de chegar nessa congregação, aleluia, e ver amigos meus, colegas meus, pessoas até que o qual, aleluia, me fez mal uns dias atrás, pessoas que já me perseguiram, eu chegar e ver esse render e eu poder dar paz do Senhor. Porque, aleluia, louvado seja Deus, aquele jovem anseiando comer bolotas, onde o qual nesse mundo pessoas que comem do bom e do melhor, passa a prova, mas está comendo do bom e do melhor, mas vai para o mundo anseiar comer resto. Se você bem imaginar, aleluia, louvado seja Deus, é verdade. Se você observar o fim do mundo, eu chamo você a atenção de você observar a mulher no seu mês. Por quê, irmãos? Porque, aleluia, eu perguntei a Deus qual era o significado daquele vinho vermelho. Deus, ele veio e falou:
Eles que ali estão bebendo o resto da pombagira. Aleluia. Eu falei, meu Deus, e o resultado daquela cerveja que o povo bebe? Esse cara é mijo podre do Satanás, que ninguém nunca viu fazer isso mesmo. Aleluia. Eles estão bebendo o resto. Eles estão bebendo, aleluia, fezes e mijo do demônio. Estão achando que está bom. Vai para uma festa, aleluia. Louvado seja Deus. Para entrar da porta para dentro tem que gastar. Para você entrar da porta para dentro de uma congregação, você não tem que gastar nada. Aleluia, louvado seja Deus. Você só tem mais não. E eu vejo, aleluia, louvado seja Deus, aquele jovem, onde o qual ele começou a meditar. Esse foi o jornaleiro do meu pai. Ele come do bom e do melhor. Eu vou voltar, porque quem sabe, olha lá, ele me coloque como um dos seus funcionários. Louvado seja Deus. E muitas pessoas hoje, aleluia, estão no mundo, ficam com medo de voltar aos pés do Senhor. Não é com medo do Senhor, mas com medo, aleluia, louvado seja Deus, do que o povo ou os irmãos vão falar. Muitas pessoas jogam a si mesmo sem esperar ver o resultado de Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Mas aquele jovem, aleluia, ele, quando botou em sua mente de voltar para a casa do seu pai, onde o qual ele tinha comida, bebida, veste, ou poderia capinar ou roçar a fazenda do seu pai para ganhar o seu dinheiro, ele voltou, ele começou, aleluia, louvado seja Deus, a ensaiar o que queria ao seu pai. Ele começou a andar e falar sozinho, mas sabendo ele que Deus estava do lado dele, ouvindo tudo que ele estava falando. Pai, fiquei perante o céu, aleluia, e perante a ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Quantas pessoas hoje se acham dignos de ser chamado filho de Deus? Eu já vi, aleluia, as pessoas chamar ali o ex-marido. Aleluia. Eu já vi chamar o ex-funcionário. Olha ali, é o ex-funcionário. Mas eu tenho 33 anos, eu nunca vi ninguém chamar de ex-pai e ex-mãe. Aleluia. Pai é pai. Mãe é mãe. Louvado seja Deus. E eu quero chamar a atenção nessa noite. O pai, ele nunca vai abandonar seus filhos. Ainda que vocês, aleluia, amados ouvintes, que esse áudio está chegando em algum lugar, eu creio nisso. Ainda que você ache, aleluia, que seu pai não vai atender, eu venho te dizer, aleluia, pela autoridade do Senhor, que assim, aleluia, como esse pai, aleluia, louvado seja Deus, à saída do seu filho, ele se assentou-se num passeio, começou a esperar. Deus, ele está, aleluia, esperando e batendo, como eu acabei de falar, Apocalipse 3:20, que estou em tua porta e bato. Ele vai entrar novamente, porque ele não saiu, sim, ele foi expulso. Mas só que ele não guarda rancor. Aleluia, louvado seja Deus. No começo eu não inspirei o tema que o Senhor teve me dado nessa palavra. Deus nunca desiste de você. Amém. Obrigado. Foi no meio, já foi no final. Mas a palavra vinda de Deus, ela é colocada em todos os cantos que ela deixa. Deus nunca desiste de você. Aleluia, Deus. Você tem a preocupação do seu filho, do seu esposo, do seu vizinho. Se ele chegar embriagado, drogado ou fora de si, não reclame. Bata no ombro dele, dê um abraço para Deus. Não desiste de você. E nem tão pouco eu desisto de ti. Aleluia, Deus. Porque quem sabe a dor de uma mãe é a mãe. Sabe a dor de ter um filho é a mãe. O pai sofre um pouquinho no terreno, mas o celestial não. O celestial que fez. Como nós vemos lá em Gênesis, a palavra que fala que o Senhor se abaixou e pegou um pano de barro, começou a fazer. O irmão, eu creio que ele não fez da primeira vez. Ele fazia o pano de barro, ele olhava e faltava
Falta algo. Por que falta algo, irmãos? Porque Deus quer sempre o melhor para nós. Aleluia, nosso Deus. E assim o Senhor pegou e fez essas maravilhas que está aqui nessa noite. Glória a Deus. Essa maravilha que o qual ainda tem coragem de abrir a boca e falar que não é digno de ser cristão. Que você foi feito para ser cristão. Aleluia a Deus. Você foi feito para ser servo. Foi feito para servir a Deus. Aleluia. Aleluia. E voltando à palavra, aleluia. Aquele pai, aleluia, quando viu, avistou seu filho à distância, com o qual as que só entrava para beber água, um cafezinho, e voltava novamente, não perdeu a esperança. Aquele pai, aleluia, louvado seja Deus, avistou-se de longe, aleluia, a vista curta, porque já era um senhor, segundo a Bíblia fala que é um senhor. Avistou de longe, aleluia, o filho. O coração daquele moço, aleluia, eu creio que começou a palpitar. Aleluia, louvado seja Deus. Porque a gente vê, aleluia, quando tem uma pessoa que a gente gosta, que tem muito tempo que não viu, que nós vemos o coração palpita, amigo. Imagina um filho para um pai e um pai para um filho. E aquele pai, ele foi de encontro à cancela e abraçou seu pai e deu um beijo no seu rosto. Imagine a qual felicidade foi a do pai. Não a do filho, a do pai. Louvado seja Deus. Porque o pai nunca saiu daquele lugar. O pai nunca perdeu a esperança que aquele filho ele viria. Louvado seja Deus. Mas a fé dele, aleluia, foi a base de tudo. E aquele pai, aleluia, louvado seja Deus, como diz aqui na Bíblia, ele chamou os seus servos e falou: olha, traz a melhor roupa ou a melhor veste, coloca sobre meu filho e traz um anel, aleluia, um dos mais lindos, e coloca no dedo do meu filho e traz alpadas, chinelo, aleluia, e coloque sobre o pé do meu filho. Imagine, entre agora na dimensão comigo, imagine como é que estava o pé daquele moço, ele cuidando de porcos. Imagine como é que estava, aleluia, a pele daquele moço, sem mesmo tomar um banho direito. Imagine quantos bichos que existiam no pé daquele moço. Porque se a Bíblia diz que o pai mandou pegar o pano, porque estava descalço. Se mandou pegar a veste, é porque as vestes estavam gastas. Aleluia, Senhor, seja Deus. Mas que alegria, meu pastor fala, foi para aquele pai que quando abraçou seu filho, ele esqueceu do mau cheiro e tudo lá. Glória a Deus. E Deus ele abraça. Glória a Jesus. Deus ele abraça aquele que ninguém dá nada. Aleluia a Deus. Aleluia. Muitas pessoas falam aleluia, louvado seja Deus. Olha, você. Aleluia. E aquele pai abraçou seu filho, Glória a fez Deus. a grande festa para ele, comer. Mas não ficou por aí, para complementar e encerrar. Aleluia a Deus. Mas sempre, aleluia, quando a gente volta para a casa do Senhor, para a casa do nosso Pai, tem alguém que se levanta. Quem quiser ir embora, pode ir. Se não quiser, tem mais. Aleluia. Sempre tem alguém que se levanta. Veio o irmão dele, disse que era junto com o pai. Bem aquele filho que ficou, ele já começou a matemática. O pai vai morrer, vou ficar com 100% da fazenda. Ele não contava mais com aquele irmão que tinha saído. Aí ele olha para o pai e fala: o senhor nunca me deu um carneiro para que eu pudesse comer com meus amigos. Aí o pai olha e fala: alegrai-vos, o seu irmão estava morto e reviveu. Imagina, muitas pessoas mortas espiritualmente, pessoal vivo, a casca vivo e morto espiritualmente. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas eu vou lhe falar essa noite para encerrar. Nunca desista dos seus filhos. Nunca desista do seu esposo. Que aqui tem uma pessoa aqui ao qual eu dava lapada direto lá em casa.
tinha um prazer de me chamar lá, Márcio. Já ficava do portão da lapada. Não vou falar não, que um dia ele vai falar. Eu tinha prazer de dar lapada dele. E hoje ele é cego novamente. Para dizer glória a Deus. E assim encerrando, meu irmão, aleluia. Nunca perca a esperança, nunca perca o seu alvo. Nunca tire a sua visão do seu alvo. Aleluia. Assim como Jesus, ele falou, Zaqueu, desce, porque me convém pousar na sua casa. O Senhor, aleluia, ele está te chamando para que o Espírito Santo venha pousar sobre ti. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. E que a igreja do Senhor continue orando por mim. E eu ainda vou ter a oportunidade de pregar uma hora de relógio. Amém. Porque tem muito. Eu quero pregar só a metade do que Deus me deu. Eu mesmo que só queria pregar 20 minutos. Quando eu olhei para ele, me assustei. Mas para não ficar, o pastor Joselito, dá uma soltadinha lá só para os irmãos verem que a gente está carregando junto comigo. Que eu não sei pregar, eu sou conversador da palavra de Deus. Eu gosto de conversar, dialogar. Aleluia. E quando eu estiver pregando que eu errar, pode me chamar na presença de todos. Porque quem ama corrige. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Faixa 8. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus se encontra presente aqui. E se fosse por mim, eu pregava até amanhã. Aleluia. Glória a Deus. Eu prefiro esperar no Senhor, procurar os seus conceitos para poder me orientar. Eu já tenho visto muitas quedas, e o mal já não me leva se o Senhor comigo está. O que o mundo oferece são mentiras, embaraço que afasta os caminhos do Senhor. Quem procura